Bem, pessoal, boa tarde a todos. Estou aqui dando continuidade no vídeo que foi publicado algumas semanas atrás. Eu comecei abordando o tema da hegemonia do dólar, pautada em três princípios ou três fases, né, do imperialismo norte-americano, do ponto de vista econômico-monetário. Eu havia abordado que, num primeiro momento, quando o dólar começou a ser projetado enquanto moeda de reserva mundial a partir do Tratado de Bretton Woods em 1944, né, 44 representantes de países se juntaram nos Estados Unidos e decidiram que o dólar seria, né, a moeda referência para estabelecer valor em termos de paridade cambial com as outras moedas de relevância internacional. Isso porque, na Segunda Guerra Mundial, os países europeus que sofreram um forte impacto da Segunda Guerra, porque o território foi totalmente, o território dos países europeus foram praticamente devastados. Quer dizer, a guerra se alastrou na região da Europa, uma parte do Oriente Médio, China e Japão. Mas, né, as moedas europeias ficaram totalmente inflacionadas devido ao imenso gasto público para poder bancar o esforço de guerra, né? Então, pois bem, após o fim da Segunda Guerra, não havia uma referência para intercambiar as moedas no comércio internacional. Então, numa tentativa de regulamentar o comércio mundial, então ficou decidido em Bretton Woods que todas as moedas iam ser pareadas ao dólar, e o dólar, por sua vez, por ser lastreado em ouro, né? Na época era uma moeda lastreada em ouro, aproximadamente o dólar tinha umas 20 mil toneladas para poder lastrear toda a base monetária dos Estados Unidos. Então a paridade se baseou em uma onça de ouro por US$ 35. Quer dizer, cada onça valeria US$ 35 a valores da época. Então uma onça de ouro equivaleria aí 28 ou 29 gramas, eu não lembro exatamente. Mas esse é um dos fundamentos, era um dos fundamentos do Tratado de Bretton Woods. E aí, devido à expansão monetária dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos implementaram para financiar o esforço de guerra contra a Coreia do Sul, a guerra do Vietnã, as bases militares, fabricação de bombas nucleares para criar um cinturão nuclear na cortina de ferro, né, sob a pretexto de conter a expansão da União Soviética. Então, todo esse esforço de guerra gerou um imenso volume de recursos, demandou gastos públicos gigantescos. E aí eu queria repetir uma nota, né? Que a guerra da Coreia, não, a guerra da Coreia não, a guerra do Vietnã, que durou 19 ou 20 anos. Acho que a guerra do Vietnã terminou lá depois do impeachment do presidente Richard Nixon. Custou aí uns 13 bilhões de dólares, né? Acho que se fôssemos atualizar esses 13 bilhões por tempo presente, estaria algo em torno de 170 bilhões. 170 bilhões, mais ou menos, de dólares. Então, essa expansão monetária acabou, de alguma maneira, comprometendo um dos fundamentos do Tratado de Bretton Woods, que era manter a paridade entre o dólar e o ouro. Porque a paridade não podia ser uma coisa artificial, né? Ou seja, se os Estados Unidos expandissem a base monetária, né? Se houvesse uma oferta de dinheiro, e de fato houve, porque na medida em que o dólar passou a ser definido como moeda de reserva mundial para intermediar todas as trocas comerciais de quase todos os países do mundo, então os Estados Unidos teriam que emitir muita moeda para poder atender a necessidade dos países de não só comprar e vender produtos, mas de acumular dólar sob a forma de reservas internacionais para poder ajustar as suas taxas de câmbio em relação ao próprio dólar. Então, um dos fundamentos é a manutenção da paridade entre o dólar e o ouro. Esse fundamento foi rompido porque os Estados Unidos expandiram muito mais moeda do que a própria capacidade de acumular reservas em ouro. E foi por causa disso que o presidente francês Charles de Gaulle
havia pedido a restituição de 350 toneladas de ouro para devido à desvalorização do dólar na década de 60. Bom, isso já foi explicado, né, no outro vídeo. Devido à ruptura do padrão ouro, o próximo passo para manter a hegemonia do dólar foi um tratado que o presidente Nixon fez com o rei saudita, o rei Faisal Abdulaziz Al Saud, da família Saud, que eles estão até hoje no poder, né, desde 32, 33, a dinastia Saud. Né, houve um acordo entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos para que o petróleo produzido pelos países exportadores de petróleo, que tem os membros da OPEP, vendessem o petróleo em dólares e acumulassem reservas internacionais. E, além disso, parte das receitas decorrentes da venda do petróleo iria ser destinado a financiar o déficit comercial que os Estados Unidos estavam começando a gerar na sua economia na década de 70 por um conjunto de fatores, né? Eles estavam importando muito mais mercadorias do que exportando. Eles estavam importando muito petróleo. Naquela época, os Estados Unidos eram muito dependentes da OPEP. Então, eles importavam muito petróleo. Então, eles emitiam muita moeda, né, para o exterior. E entrava menos divisas. Isso porque os Estados Unidos passou a adotar uma política de desindustrialização de modo a, sei lá, tentar conter o aumento dos preços nos Estados Unidos. Só que com a desindustrialização, as indústrias foram para a China, foram para os países do Extremo Oriente, e com isso também os bons empregos que davam um padrão de vida para o trabalhador norte-americano também foram junto com as fábricas. Quer dizer, por um lado eles conseguiram vender um produto muito mais barato para o trabalhador americano, que desse trabalhador ele ficou à míngua ao longo das décadas, porque os empregos industriais simplesmente desapareceram, né? Então isso foi uma política de governo que acabou sendo um consenso entre democratas e republicanos. Mas a ideia aqui é compreender o contexto internacional, político da época, no qual, né, o dólar começou não, ele continuou a exercer o papel hegemônico de moeda de reserva mundial. Se outrora ele não poderia ser por causa da ruptura do padrão ouro, que foi rompido pelo próprio presidente Richard Nixon em 71, né? O que sustentou e sustenta em parte até hoje a hegemonia do dólar é o tratado do petrodólar entre a Arábia Saudita e os outros membros da OPEP com os Estados Unidos, né? E aí o dólar começou a se manter como moeda de reserva, porque na medida em que todos os países produtores de petróleo fossem, através desse tratado, por meio desse tratado, serem obrigados a vender petróleo e aceitar o dólar como moeda de troca e usar parte desses dólares como moeda de reserva mundial, praticamente todo o restante do mundo que não era produtor de petróleo tiveram que comprar dólares para poder comprar petróleo. Ou seja, o mundo inteiro começou a se dolarizar. Então esse acordo expandiu o domínio econômico do dólar de uma maneira muito mais avassaladora do que o próprio padrão ouro, né? Porque na época do padrão ouro, não só o dólar, mas as outras moedas também, de certa maneira, eram lastreadas em ouro. Mas como já foi explicado, né, o, o dólar tinha características muito mais específicas que permitiu a sua escolha de ser a moeda de reserva mundial. Era a moeda mais forte da época, era a moeda lastreada em ouro. Os Estados Unidos tinham a maior quantidade de reservas de ouro no mundo. Se nós fôssemos reunir todas as reservas de todos os bancos centrais, 75% das reservas em ouro estavam sob posse dos Estados Unidos. E além disso, os Estados Unidos à época eram a maior potência industrial do mundo. Então, o tamanho do PIB norte-americano dava uma escala de projeção para o dólar, de modo que ela pudesse ser expandida, sua base monetária pudesse ser expandida como nunca. E isso se intensificou com o Tratado do Petrodólar em 1974. Foi intermediado pelo Henry Kissinger e outro cara que me esqueci o nome. Então, pois bem, isso foi explicado no vídeo anterior, né? Pois bem, como eu havia dito que o dólar tinha essencialmente, quer dizer,
de acordo com a história de 1944 para cá. Três etapas que constituem a sua história hegemônica enquanto moeda de reserva mundial. Eu falei da primeira fase, que é do padrão ouro, e a segunda fase, que é do petrodólar. Esqueci de falar, é que não deu, porque o vídeo anterior teve 1 hora de duração. Eu vou tentar ser um pouco mais breve nesse vídeo. A terceira fase da hegemonia do dólar, eu a compreendo como a hegemonia baseada no poderio das Forças Armadas dos Estados Unidos, que se distribuem, quer dizer, para além do território americano, né, se distribuem nessas quase 800 bases militares que estão assentadas no Oriente Médio, parte da Europa, continente, uma parte do continente africano, mas boa parte dessas bases se concentram ali na região do Oriente Médio, da região do Cáucaso, Europa, etc. Tem umas bases também aqui na América do Sul, só que essas bases militares não têm muita relação com a manutenção da hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Por que, que eu estou dizendo que a terceira fase da hegemonia do dólar ela está baseada, está assentada no poderio militar dos Estados Unidos? Porque nos últimos 20 anos, as guerras, as incursões militares que os Estados Unidos mais a OTAN empreenderam no Oriente Médio tinha como intenção preservar o papel do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Como eu havia dito no vídeo anterior, dois líderes, dois presidentes, conhecidos na imprensa e muitas vezes classificados como terroristas, tentaram de alguma maneira, em algum momento da história, tentaram desafiar a hegemonia do dólar. Eu me refiro ao presidente Saddam Hussein, do Iraque, e o Muammar Gaddafi, da Líbia. Não que o dólar não esteja relacionado com a venda do petróleo, isso ainda acontece. A diferença é que hoje uma parte do mundo não está mais comercializando petróleo em dólares. Por exemplo, a China compra o petróleo do Irã na sua própria moeda. O, a Rússia, desde 2019, vende petróleo e gás para a Europa em euro ou na própria moeda deles, mas eles não aceitam mais o dólar. A Arábia Saudita, junto com a China, em 2022, ensaiaram de, um acordo para celebrar um contrato futuro de venda de petróleo da Arábia Saudita para a China, não em dólares, mas em yuans. Só que eu não sei exatamente se esse acordo foi selado, porque nos bastidores o presidente Joe Biden tentou persuadir o Mohammed bin Salman, que é o atual rei da Arábia Saudita, a não fechar esse acordo com a China. E obviamente, né, porque se a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, deixasse de aceitar o dólar e passasse a aceitar o yuan como moeda de troca, isso de alguma maneira iria reduzir a demanda internacional pelo dólar e os Estados Unidos iriam ter a sua capacidade de expansão monetária muito reduzido. Então esse é o motivo pelo qual os Estados Unidos, de certa maneira, ainda querem preservar a hegemonia do dólar, porque se todo mundo, de certa maneira, for obrigado ou persuadido a usar a moeda americana para poder fazer transações com o exterior, né, os Estados Unidos vão ter condições de poder imprimir dinheiro e exportar o excedente de moeda para fora do território norte-americano e fora da economia americana, sem necessariamente mexer no nível de preços da economia interna dos Estados Unidos. Ou seja, caso contrário, se hoje o mundo parasse de usar o dólar como moeda de reserva e como meio de troca e como unidade de conta, isso iria colapsar a economia dos Estados Unidos, porque esse excedente de moeda poderia elevar os preços dos serviços, das mercadorias dos Estados Unidos. E eu acho que, em parte, a inflação aumentou sensivelmente nos Estados Unidos devido a uma relativa redução da demanda por dólar enquanto moeda de reserva mundial, porque países como China, Rússia, Irã e até em certa medida a Índia vêm de alguma maneira diversificado a sua cesta de reservas internacionais. Bom, mas isso aí fica por um outro papo, porque eu gostaria de dizer que a condição hoje na qual os Estados Unidos conseguem manter o dólar enquanto moeda de reserva mundial
não tem a ver apenas com o petrodólar, mas tem a ver com o seu poderio militar, que é projetado contra nações que, de alguma maneira, tentam desafiar a hegemonia do dólar como forma de adquirir um pouco mais de soberania. Então, eu vou tentar aqui recapitular o contexto no qual tanto o presidente Saddam Hussein quanto o Gaddafi tentaram desafiar a hegemonia do dólar, a hegemonia do dólar. Só que essa tentativa de desafio não tem a ver com uma tentativa de boicotar a economia americana ou enfraquecer os Estados Unidos. O problema é que, isso foi dito no vídeo anterior também, que os Estados Unidos usam o dólar como uma espécie de arma de guerra em tempos de paz. É uma modalidade de guerra híbrida, né? É uma guerra onde você tenta uh, obstruir, estrangular a economia do país, não pelas armas, não pela invasão militar, não pelo ataque da Força Aérea, mas por uma regra internacional no qual os Estados Unidos têm o privilégio de imprimir dinheiro sem gerar inflação no seu próprio território e ainda usar o dólar como uma medida para poder persuadir os outros países ou de estrangular a economia dos países que precisam dessas reservas para poder realizar transações financeiras, comerciais com o mundo externo. Então pense na seguinte maneira, vamos supor que o Brasil fosse sancionado, né? O Brasil tem, sei lá, 350 bilhões de reservas em dólar que estão alocados na dívida pública dos Estados Unidos. Né? Todos os países aplicam reservas em dólar na dívida americana. Se hoje o Brasil fosse sancionado, tivesse suas reservas bloqueadas, o nosso câmbio ia disparar para as alturas. Por quê? Porque nós não teríamos. Não, porque iria ter necessariamente uma carência, uma demanda por dólar. Todo dia o mercado tem demanda por dólares, porque agentes privados, pessoas que querem viajar para o exterior, querem comprar dólar para poder ir para o exterior, empresas têm dívidas com o exterior, o governo no passado teve dívidas em dólar e obviamente teve que adquirir dólares para poder financiar a sua dívida com seus credores, etc. e tal. Imagina o colapso que isso causaria numa economia do tamanho do Brasil se houvesse uma sanção vinda do Conselho de Segurança da ONU para bloquear todas as nossas reservas em dólar. E isso colapsaria o Brasil. E o câmbio iria flutuar de uma maneira que o Brasil não teria condições técnicas de poder ajustar o câmbio. O motivo pelo qual os países, por meio de seus bancos centrais, acumulam reservas internacionais é para poder ajustar a taxa de câmbio de modo a tentar equilibrar o preço da moeda, a sua moeda nacional com o dólar, porque as moedas são pareadas ao dólar, e também regular os preços que são sensíveis à taxa de câmbio, como commodities, por exemplo. Qualquer coisa que nós consumimos que não é pago na nossa moeda ou que nós não produzimos são mercadorias e serviços sensíveis ao câmbio, porque são remunerados, são pagos, são adquiridos por moeda estrangeira, dólar, por exemplo. Então veja, quando Saddam Hussein fez um acordo com a União Europeia no ano de 2000, não foi para tentar boicotar a economia dos Estados Unidos, mas para se precaver ou diminuir os efeitos nocivos do, do, do efeito das sanções econômicas. Como eles não poderiam mobilizar as reservas em dólar, então eles tiveram que vender, que o Saddam Hussein teve que vender seu petróleo iraquiano em euros para poder ter alguma divisa internacional, não no dólar, mas em euro, para poder importar produtos de necessidade primária. Para vocês terem uma ideia, em uma década de sanções econômicas, de 91 até 2001, 2002, quer dizer, um pouco antes da segunda invasão no Iraque, não é a segunda invasão, não é a segunda guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, morreram 500 mil crianças de desnutrição simplesmente porque o Iraque, no fim da Guerra do Golfo, estava totalmente isolado do comércio internacional. O país não poderia comprar, não pôde comprar bens de caráter primário. As sanções estrangularam a economia do país. O Iraque, que chegou a ter o quinto exército mais poderoso do mundo, viu seu exército ficar na míngua. O programa de mísseis balísticos foi desativado. O programa nuclear do Iraque foi desativado devido às sanções americanas. Durante a década de 90, o presidente Bill Clinton estava insinuando que o Iraque poderia ter bombas nucleares ou armas de destruição em massa, e eles passaram a, de maneira cirúrgica, atacar comboios, atacar, né, mediante o espaço aéreo iraquiano,
atacar instalações militares, etc. e tal. Então, esse foi o motivo pelo qual Saddam Hussein desafiou a hegemonia do dólar, não para boicotar os Estados Unidos, mas para passar ao largo do efeito nocivo das sanções econômicas baseadas no bloqueio das reservas em dólar. A mesma coisa aconteceu com Gaddafi, só que foi em 2011. O Gaddafi que também, a Líbia que sofreria sanções econômicas, aqui não vou entrar em detalhes porque são várias sanções que foram justificadas por várias razões e que não convém falar porque senão o vídeo vai ficar muito grande. O Gaddafi, na União Africana, propôs que o, os países do continente africano que compunham a União Africana pudessem parcialmente desdolarizar o seu comércio com o exterior e passasse a usar o dinar, que era a moeda da Líbia, lastreada no ouro. Na época, a Líbia tinha 144 toneladas em ouro no Banco Central Líbio, né? E o Gaddafi havia anunciado nessa conferência da União Africana que ele tinha pretensão de lastrear o dinar baseado no ouro e usar esse dinar como não só a moeda para ser usado no bloco africano, nessa União Africana, mas para ser usada no comércio exterior. Pois bem, não por acaso surgiu uma coisa chamada Primavera Árabe, as redes sociais, que na época era uma grande novidade, né? Foram utilizadas para convocar manifestações. A primeira foi aquela na Praça Tahrir, no Egito, que derrubou o presidente do Egito, Hosni Mubarak. E a partir daí passou a imprensa, os meios de comunicação difundiram nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Twitter, a ideia de que uh, o povo árabe, os povos árabes estavam lutando por democracia, estavam querendo derrubar os seus ditadores e que caberia aos Estados Unidos defender os valores da liberdade. E a Primavera Árabe, de alguma maneira, foi utilizado como uma espécie de operação de cobertura para que os Estados Unidos mais a OTAN pudessem intervir no Oriente Médio para começar uma incursão militar para derrubar uma sucessão de governos que de alguma maneira ou não eram alinhados com os Estados Unidos ou apresentavam em algum momento alguma hostilidade ou alguma postura mais nacionalista contra a intervenção americana no Oriente Médio. E foi a partir daí que a OTAN lançou um bombardeio na. Putz, me esqueci agora a capital da Líbia. Gente, me desculpa, perdi. Eu me esqueci do nome da capital da Líbia. Pois bem, eles bombardearam a capital da Líbia. Né, o espaço aéreo da Líbia foi isolado. No contexto da Primavera Árabe, a Al-Qaeda estava por terra invadindo o território líbio para poder derrubar o governo do Gaddafi. E foi a partir daí que simplesmente ele foi declarado como um pária internacional, um terrorista. E ele foi assassinado pelas milícias, né? E pela própria Al-Qaeda. Isso está televisionado, isso foi filmado, tem, eu acho que ainda tem vídeos no YouTube, né? Filmagens horrendas. E qual foi o discurso que os Estados Unidos, a França e a Inglaterra usaram para poder justificar a derrubada do Gaddafi? De que ele era um ditador sanguinário, financiador do terrorismo. Veja, ele foi acusado de ser um financiador do terrorismo e ele deveria ser derrubado porque ele estava atacando a sua própria população. Veja, esse discurso de acusar um líder, um presidente, ou um ditador, ou um rei, um líder político de modo qualquer, de atacar sua própria população e a partir daí justificar sua intervenção militar para derrubar o país, é um expediente que foi amplamente explorado, não só na Primavera Árabe, mas de alguma maneira tem sido explorado. Se vocês olharem a maneira como a imprensa dos países europeus e dos Estados Unidos abordam o conflito entre Israel e Irã e a cisânia diplomática, né, entre o Irã e os Estados Unidos, o Irã sempre é taxado como Estado pária, o Irã sempre é acusado de oprimir mulheres, de castigar mulheres, e blá, 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 de matar homossexuais, etc. e tal. O Irã é acusado de ser uma ditadura religiosa, como se Israel não fosse. E principalmente, né, eles colaram, quer dizer, as potências ditas ocidentais.
sob a liderança de muitos políticos americanos e de presidentes americanos, né, eles colaram a pecha no Irã de que o Irã é um financiador do terrorismo internacional. Pois bem, o Saddam Hussein, depois do atentado terrorista do 11 de setembro, também foi acusado. Hoje a gente já sabe que o Iraque não teve qualquer relação com o atentado do 11 de setembro em Nova York, não, em Manhattan, né? E também o Iraque não abrigou grupos terroristas. Nem a Síria, nem o Iraque, nem o Afeganistão e nem a Líbia. Só que esse discurso foi amplamente difundido para que os Estados Unidos pudessem ganhar simpatia da opinião pública internacional para poder justificar, com uma certa moralidade, as intervenções militares nos países cujos governos eles queriam derrubar. No caso do Iraque, como já foi dito, eles quiseram derrubar o Saddam Hussein porque o Saddam Hussein desdolarizou a sua venda de petróleo. Derrubaram o Muammar Gaddafi porque o Gaddafi não só estava querendo desdolarizar a venda de petróleo, mas como queria propor uma moeda lastreada em ouro para poder ser utilizada na União Africana e entre os parceiros comerciais da Líbia e do bloco africano. Pois bem, foi interpelado da mesma maneira que Saddam Hussein e que também recebeu a peste de financiar o terrorismo, etc. e tal. O mesmo expediente foi usado contra o Saddam Hussein, contra o Gaddafi e está sendo usado contra a Líbia. Então essas conexões elas não são por acaso. Essas incursões militares utilizadas pelos Estados Unidos barra OTAN não são por acaso. A guerra contra a Rússia, na qual os Estados Unidos mais a OTAN se fazem valer da Ucrânia como um país proxy que durante muitos anos provocou a Rússia, e isso acabou ensejando uma guerra entre os dois países, também não é por acaso. Todas essas guerras, de certa maneira, elas estão conectadas. E qual é o ponto de conexão? É a tentativa dos Estados Unidos manterem o seu império internacional, tendo como pilar não só a sua capacidade de exportar ideologia, não só o seu poderio militar, mas principalmente o papel hegemônico do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Pois bem, os Estados Unidos conseguiram derrubar o governo do Iraque, o governo de Saddam Hussein, derrubaram o Gaddafi, mas tem o Irã, né? E aqui eu gostaria de escrever um outro capítulo desse mesmo tema e eu expliquei isso no outro vídeo, né? Mas eu posso aqui repetir para rememorar para vocês. Uh, o Irã também começou a desdolarizar a venda do seu petróleo, acredito que a partir de 2007. A primeira vez que eu vi isso foi na agência de notícias Reuters. Acho que é uma agência de notícias que está sediada na França ou na Holanda, não estou lembrado agora. E a partir desse momento, né, digamos que os Estados Unidos ou continuaram a implementar sanções econômicas contra o Irã, ou eles passaram a endurecer a maneira como eles estavam lidando com o Irã. Não só em instalar bases militares nas cercanias do Irã. Lembrem-se, o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos em 2003. E lá os Estados Unidos praticamente construíram várias bases militares, de modo a facilitar a projeção de poder contra o Irã, caso eles entrassem em guerra. Em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Na época, logo depois que teve o atentado terrorista lá no 11 de setembro, em Manhattan. Em 2001, os Estados Unidos invadiram o Iraque, não, desculpa, o Afeganistão, e em 2003 invadiram o Iraque. Ambos os países fazem fronteira com o Irã. E ambos os países estavam lotados de bases militares. Se vocês pegarem qualquer mapa, legal, usmilitarybases.com, digita no Google US Military Bases, e lá vão ter fotos antigas, fotos atuais, da distribuição das bases militares norte-americanas no Oriente Médio, principalmente na região do Golfo Pérsico, no Iraque, na Síria, Turquia, etc. e tal. Hoje não, né? Porque depois que os Estados Unidos eles saíram do Afeganistão, eles desmontaram várias bases militares que tinham ali no território afegão. Mas até então, é óbvio que houve uma tentativa de ensaiar uma incursão militar contra o Irã. E eu acredito que os Estados Unidos não ousaram invadir o Irã, porque muito provavelmente o Irã está munido de armas nucleares. E se eles têm tecnologia nuclear,
isso poderia gerar uma hecatombe nuclear caso os Estados Unidos invadissem o Irã. Óbvio que o Irã nunca assumiu ser possuidor de armas nucleares, mas eu acredito que os Estados Unidos fizeram esse cálculo político. Porque, diferente do Iraque, diferente da Líbia, o Irã tem condições econômicas de bancar um esforço de guerra, tem condições militares de, de resistir a uma invasão norte-americana, não sei se por quanto tempo, não sei exatamente, mas o território, a geografia, a topologia do território iraniano, de alguma maneira facilitaria a situação militar do Irã contra uma eventual guerra com os Estados Unidos. Então, pois bem, onde eu quero chegar? A terceira etapa da hegemonia do dólar está assentada no poderio militar dos Estados Unidos, que é utilizado para persuadir ou invadir qualquer país que de alguma maneira tenha, tenha desafiado a hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial, né? Então eu acredito que ainda hoje os Estados Unidos querem derrubar o governo iraniano porque já fazem quase 20 anos que o Irã desdolarizou a venda de petróleo e eles não financiam mais a dívida pública dos Estados Unidos e nem o seu déficit comercial. E levando em consideração hoje a estrutura, né, da economia dos Estados Unidos, os norte-americanos são muito dependentes da hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial, porque praticamente hoje os Estados Unidos estimulam a economia através de dois mecanismos. Eles estimulam a sua própria economia através de dois mecanismos. Ou expansão monetária, ou seja, eles imprimem dinheiro para poder financiar a economia interna, ajudar empresas a evitar a quebradeira ou até abastecer as reservas dos bancos privados, de modo a evitar a insolvência financeira dos Estados Unidos. Esse é o mecanismo. O outro mecanismo é a expansão da dívida dos Estados Unidos. Se eles não produzem uma riqueza que seja suficiente para atender a demanda da sociedade, eles precisam ficar expandindo a dívida para poder financiar os seus próprios gastos. Boa parte desses gastos estão associados à infraestrutura de guerra que os Estados Unidos mantêm fora do seu próprio território. Então perceba, os Estados Unidos praticamente é o único país do mundo que mantém praticamente 800 bases distribuídas em todo o território. Bom, aqui cabe um detalhe, tá? Se vocês olharem para o mapa do Oriente Médio, como eu acabei de mencionar, não é por acaso que os países que fazem, que são parte do Tratado do Petrodólar, são aqueles que abrigam a maior quantidade de bases militares do Oriente Médio. Posso aqui citar 4 exemplos: Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e Catar. Digitem aí no. Se vocês digitarem no campo de busca do Google, US Military Bases in the Middle East, vocês vão ver que boa parte das bases militares estão concentradas nessa região do Golfo Pérsico. Não só isso, as monarquias do Golfo Pérsico possuem fundos soberanos que abastecem o mercado financeiro dos Estados Unidos. Mas em que sentido? Esses fundos soberanos são administrados ou por bancos britânicos ou por bancos norte-americanos. Então, boa parte desses petrodólares é que ajudam a financiar o déficit comercial dos Estados Unidos. Isso explica, em certa maneira, por que é vital para os Estados Unidos manterem a hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Isso porque os Estados Unidos se desindustrializaram de uma maneira tão avassaladora que, para eles poderem adotar um modelo de crescimento onde eles consigam manter juros baixos, um nível de preços equilibrado e oferta de crédito para o trabalhador e o consumidor norte-americano, eles precisam necessariamente manter o dólar enquanto moeda de reserva mundial. O que, caso contrário, se o dólar deixasse de ter esse papel, a economia dos Estados Unidos colapsaria. E não sou eu que estou falando isso. O próprio presidente Donald Trump falou numa entrevista no passado que se o dólar deixasse de desempenhar o papel da moeda de reserva mundial, isso equivaleria não apenas a perder uma guerra mundial, mas equivaleria ao colapso da economia norte-americana. Isso é o próprio Trump que falou. E ele está certo. Talvez ele não tenha explicado
né? Quais são os fundamentos que estão por detrás do que ele falou na entrevista, mas ele está correto. Então, pois bem, essa é a terceira fase da hegemonia do dólar, que é o suporte militar dos Estados Unidos, que é empregado contra qualquer país que, de certa maneira, desafie a hegemonia do dólar enquanto a moeda de reserva mundial. O Iraque desafiou, seu governo foi derrubado. E o seu líder assassinado, enforcado, Saddam Hussein. A Líbia desafiou a hegemonia do dólar, o governo foi derrubado, o seu líder foi esquartejado em praça pública, e de lá para cá não houve nenhum país do Oriente Médio que, de certa maneira, tentou desafiar da maneira que o Saddam Hussein e o Gaddafi desafiaram. Bom, o Irã vem desafiando a hegemonia do dólar. E eu acredito, lá, analisando o contexto geopolítico do Oriente Médio, eu acredito que se o Irã hoje consegue desafiar a hegemonia do dólar e consegue se manter de pé contra os Estados Unidos e contra as ofensivas israelenses na região do Oriente Médio, é porque muito provavelmente eles estão munidos de armas nucleares. Eles não se eles têm, se o Irã possui arma nuclear, eles não podem assumir, porque isso equivaleria a receber muito mais sanções econômicas. E eles vêm tentando nos últimos anos, depois daquele tratado JCPOA, que o Trump rompeu no primeiro mandato, o Irã vem tentado negociar com a Europa e os Estados Unidos um novo acordo para aliviar as sanções que duram até hoje desde 1979. Ou seja, são 46 anos de sanções econômicas. E ainda assim o país se mantém de pé. E isso significa que o Irã acabou, de alguma maneira, extraindo lições do que aconteceu no Iraque, e extraiu lições do que aconteceu na Síria, e extraiu lições do que aconteceu na Líbia. Bom, mas não só esses países tentaram desafiar a hegemonia do dólar. A Rússia também vem desafiando. A Rússia não financia mais a dívida americana, a Rússia não faz mais nenhuma transação comercial no exterior usando dólar, não financia mais a dívida americana, não financia mais o déficit norte-americano, e eles não vendem mais petróleo e gás em dólares. Bom, não por acaso, os Estados Unidos mais a OTAN armaram a Ucrânia para provocar uma guerra bom, ainda que a Rússia tenha invadido, não há nenhuma dúvida quanto, não nego que a Rússia tenha invadido o território ucraniano como uma espécie de medida preventiva em relação ao que poderia acontecer no futuro, mas a bem da verdade a Ucrânia havia solicitado adesão à OTAN. Bom, e todo mundo sabe que quando um país adere à OTAN, esse país inexoravelmente se transforma numa base militar dos Estados Unidos. Todos os países da OTAN têm bases militares dos Estados Unidos. Não só isso, Holanda, Alemanha, Itália, não sei se a Bélgica e a Turquia, também membro da OTAN, todos eles abrigam bombas nucleares dos Estados Unidos. Então imagina o problema que seria se a Ucrânia aderisse à OTAN. Não só a Rússia estaria com um vizinho membro da OTAN, mas como a OTAN, a Ucrânia abrigaria acervo militar dos Estados Unidos, e se caso a OTAN quisesse empreender alguma incursão militar contra a Rússia, seria muito fácil, porque eles estavam bem ali do lado. Deu para entender? Então, esse vídeo era só para abordar, né, a explicação sobre a terceira fase, ou o terceiro fundamento da hegemonia do dólar, que hoje não é mais lastreado em ouro, e hoje a hegemonia do dólar não está necessariamente assentada no acordo do petrodólar, porque eu já havia dito que outros países, outras potências hoje negociam, compram ou vendem petróleo em outras moedas que não o dólar. Então, o único pilar de sustentação da hegemonia do dólar se tornou o quê? O suporte militar que os Estados Unidos sustentam fora do seu território para poder manter, ainda de certa maneira, a ordem internacional com base nas regras que foram instituídas não só em Bretton Woods, mas no pós-guerra,
principalmente no final da União Soviética. Então, o vídeo de hoje era essa explicação e até a próxima.